O Ibovespa está praticamente apenas a 2% do topo histórico. Mas e aí? Ele vai explodir ou ele vai despencar? Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação de investimentos, tá? Bom, tem muita animação recentemente surgida aí na mídia não convencional, né? Sobre o Ibovespa. Ele realmente está quase passando o topo histórico. E hoje eu gostaria de compartilhar um pequeno estudo aqui, um pequeno pensamento rápido aqui para você aproveitar aí seu feriado, Dia do Trabalhador, para falar um pouquinho sobre o desempenho do Ibovespa, expectativas e também uma relação ali entre a taxa de juros e nosso mercado acionário brasileiro, tá? Mas já aproveita e comenta para mim se você acha que o Ibovespa vem realmente para romper topo e ir embora e aí até ajudar a mudar os rumos da economia brasileira, ou se isso aqui é apenas mais um voo de galinha e logo mais ele vai voltar aqui à sua naturalidade, sua neutralidade, né? Que nada mais é do que voltar aqui para patamares inferiores, ficar de lado, talvez ensaiar uma crise, voltar depois adiante e assim por diante, tá? Vou responder todos os comentários, né? Então vamos lá, vamos embora. Então estamos vivendo momentos muito interessantes com aquela situação toda causada ali pelo Trump e as tarifas dos Estados Unidos, e o Brasil aí pode estar se beneficiando de certa forma de tudo isso. Dito isso, a gente também tem alguns escândalos internos, como sempre, né? Tem gente que ficou sabendo da camisa da seleção que é vermelha, tem gente que ficou sabendo da fraude do INSS. Tudo isso interfere na economia brasileira, tá? Acredite se quiser. Mas até onde isso impacta a economia, a bolsa e as outras questões que mais são relevantes, né? Então, o que eu quero trazer aqui para vocês são alguns pensamentos em relação aqui às taxas de juros, principalmente, tá? Por quê? Porque semana que vem tem decisão de taxa de juros, muita coisa está sendo precificada nessa semana. Vão ter mais vídeos cobrindo esses fatos todos, dando um pouquinho de opinião. Mas hoje eu quero falar um pouquinho aqui sobre essas taxas aqui, principalmente do IPCA+, né? Aquelas taxas de juros real, tá? Vou pegar aqui o exemplo só de 2035, a título de visual, né? A gente sabe que o preço de compra do título, ele é inversamente proporcional à taxa de compra. Então tem toda aquela dinâmica ali do PU, né? O preço unitário, marcação a mercado e assim por diante. A gente sabe que quando o preço do título sobe, no caso a taxa que estava caindo e que empurrou ele para cima, tá? A mesma coisa acontece quando ela sobe, ela empurra o preço do título para baixo. Lembra? A taxa sempre é a coisa mais importante. O preço, ele reage à taxa, tá certo? E aqui o que eu quero chamar muita atenção para vocês é para a gente notar, né? Ter muita atenção aqui na situação aqui, principalmente de 2016, tá? No caso desse gráfico aqui, 2020 é o finalzinho dele, tá? Não importa muito aqui, ignore isso aqui. Mas em 2016, nós tivemos aqui um pico de uma crise do Brasil, bem focada aqui, né? Com toda a questão da Dilma, impeachment, Joesley Day, caminhoneiros, e nós tivemos aí, nos momentos de crise, o mercado aí correndo para a segurança e muitas vezes aí exigindo prêmios de risco maiores, né? Ele sai da renda variável, vai para a renda fixa e assim por diante. Então nós tivemos aqui as maiores taxas historicamente falando, algo próximo aqui a um pouco menos de 8% nesse título específico, naquela data específica, tá? Não considerem isso aqui como ciência de foguetes, eu vou arredondar vários conceitos. Tá, mas por que eu tô falando tudo isso? Vamos lá. Esse aqui é o site do Tesouro Nacional com os leilões da dívida pública. Esse site é muito, muito importante e ultimamente ele tem ficado fora do ar. Vocês já notaram isso? Vamos lá, o que ele mostra aqui na prática, né? Ele mostra as taxas de juros aqui dos títulos do Tesouro Nacional que foram leiloados, ou seja, as taxas aí que o Tesouro conseguiu colocar no mercado, os dealers assumiram, quiseram, não quiseram e assim por diante, tá? A gente tem tanto do pré-fixado quanto aqui do índice de preço. O que é índice? É o IPCA+, tá certo? Então, basicamente aqui nós temos vários tipos de durations, né? Vários vencimentos diferentes, tanto dos IPCA+, quanto dos pré-fixados, tá? E isso aqui é muito importante, porque não necessariamente você busca comprar os títulos do Tesouro Direto ou títulos públicos, né? Você muitas vezes está muito mais preocupado em comprar a taxa e a duration. Esses são conceitos um pouco mais complexos, eu tenho vídeos no canal, né, explicando no mínimo detalhe, você pode dar uma procurada aí, mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é o movimento muito recente que ocorreu, né? Olha só a queda, vou botar aqui em outra cor, né? Olha só a queda desses títulos pré-fixados, por exemplo, e vários dos títulos aqui IPCA+. Cara, é uma correção muito relevante em um curtíssimo espaço de tempo, tá? Primeira coisa, não quer dizer que todos os títulos subiram. Lembra, quando a taxa cai, o título sobe? É verdade.
Mas aqui a gente está falando de durations específicas. Então, o IPCA+, por exemplo, né, qual que caiu? O de 3 anos, ele estava lá em 8,1 e foi aqui para 7,5, 7,6. Cara, é uma queda muito relevante. Mas esse título ele é relativamente curto, 3 anos é uma duration curta que a gente fala, né? Então não quer dizer que ele se valorizou muito, mas ele deve ter se valorizado um pouquinho. Já outros títulos, como por exemplo, esse aqui de 40 anos, a taxa subiu, então ele pode até se desvalorizar, tá? Então, por isso que tem que tomar um certo cuidado falando que as taxas caíram, é só dali. Cara, não é assim, não é. Que taxas? De que título? De que duration? Né? De que tipo de taxa? Era pré? Era IPCA+? Ou era aqui a Selic, que está desse lado aqui, né? Então tem que tomar um certo cuidado. E outra coisa, não quer dizer que aquele seu título específico ele vai se valorizar, né? Tem que ser exatamente a duration que, enfim, que foi alterada. Tá? Isso é um tipo de coisa que tem que tomar muito cuidado. E nas carteiras recomendadas eu sempre tomo cuidado com isso, porque abre um precedente para às vezes você ter sobreposição de ETFs ou de títulos, pelo menos naquela classe, tá certo? Mas ainda assim você consegue controlar nos detalhes mais específicos a duration que você está contratando. Esse é um erro muito básico né, de iniciantes ali muito inexperientes ou que simplesmente não quiserem buscar um mínimo de conhecimento. Né? Quando você compra um ETF de renda fixa, por exemplo, você não está preocupado em comparar com um tesouro direto ou com um título público que você compra lá com o seu assessor e ele te cobra spread. Você está muito mais preocupado com a duration contratada e também com o imposto de renda, que é o mínimo possível. É lógico que muitas pessoas não entendem esses conceitos, então faz parte da vida do investidor, é uma longa jornada, né? Mas a pessoa tem que querer, naturalmente. Mas essa duration que você especificamente acaba escolhendo é, digamos assim, a sua exposição a uma determinada taxa, né, que você quer que ela caia, tá? Então, por exemplo, nas carteiras recomendadas, nós tínhamos uma exposição muito maior em títulos e em taxas que estavam mais altas, justamente com prazos mais curtos, né? Por quê? Porque na minha tese de investimentos, a gente já, enfim, já estimava, né, já imaginava de forma não querendo prever o futuro, mas estatisticamente falando, né, que haveria uma possibilidade maior delas caírem, né, e os títulos se valorizarem. Anthony, quer dizer que então é para comprar os curtos? Não, pessoal, justamente é isso que eu tô falando. Não vai se emocionar agora que já passou para sair comprando, né? Porque agora os títulos muitas vezes já não estão mais tão interessantes assim. Você tem que olhar especificamente aquilo que você tá achando, né? Então, naturalmente, eu também não ia falar aqui no YouTube quando que eu recomendei a compra ou a venda, porque literalmente esse é o serviço que as pessoas pagam para ter. Mas o meu ponto aqui é, de acordo com essa queda recente, muitas pessoas estão ganhando dinheiro na renda fixa, com a marcação a mercado. Sim, mas o que tem me incomodado muito, tá? E isso eu falei já faz 1 ou 2 semanas lá na comunidade das carteiras recomendadas, mas eu quero compartilhar aqui com vocês. Quando a gente olha para trás, aqui de novo em 2016, a gente teve aquele pico, né? Com essas taxas aqui muito próximas a 7,5% ou 8% também, nós tínhamos o ápice da crise, a pior parte da crise da Dilma, né? Vamos ver aqui no gráfico. Então aqui a gente tem o Ibovespa, só tirar o zoom um pouquinho, tá aqui com o gráfico no diário, vamos botar aqui o semanal, que é um gráfico mais longo, né? Beleza? E aí a gente pode tirar o zoom e vai dar uma olhadinha aqui, né? Olha só, 2016, né, pessoal? Esse dia aqui, tá? Esse dia aqui, especificamente falando, 18 de janeiro de 2016. Você lembra onde é que você estava? Eu não lembro. Mas vamos lá. Muito provavelmente foi nesse dia que as taxas médias do Tesouro e dos títulos públicos, naquele range mais recente, provavelmente foram as mais altas de muitos e muitos anos, tá? Aqui a gente está olhando apenas 2035, mas tem o 2045, tem o 2055, 2060, 2025, 2020, né? Na época, 2020 não tinha chego ainda, né? Então tem várias taxas ali no meio, né? Mais ou menos isso aqui, ó, né? Tem vários desses caras aqui. Provavelmente eles estavam todos, vamos dizer assim, aqui em cima, entre aspas, né? Ok. E aí o que acontece, né? Qual que é a frase que o mercado financeiro sempre fala e que é uma frase verdadeira? Quando as taxas de juros estão altas, o que acontece geralmente com a bolsa? Ela cai. E ela cai por quê? Porque ela ajusta o risco e a expectativa para estar compatível com a renda fixa. Então, por exemplo, cara, os caras sempre falam isso, e aí magicamente agora ninguém está falando. Cara, ninguém está falando disso. Então, qual que é a crítica que o pessoal sempre coloca em relação à renda fixa e variável? IPCA mais 8 é muito bom, só que você vai perder grandes oportunidades de valorização. Note em 2016, eles sempre falam isso, é impressionante. E é um dado verdadeiro, não estou falando que estão mentindo, tá? Não estou falando que estão mentindo. O dado é verdadeiro, mas o dado ele é talvez uma meia-verdade aqui, né? Vamos lá.
Em 2016, quem comprou IPCA mais 8, vou colocar aqui a títulos ilustrativos, né? Não quer dizer que foi exatamente neste ponto, mas esse foi o ápice da crise, foi muito próximo desse momento que você conseguiu pegar os melhores títulos de renda fixa disponíveis naquela época, tá bom? Isso é um fato, foi ali mais ou menos nessa época ali, tá certo? De novo, o mercado ele ajusta o risco dele, né? Novamente ele ajusta o risco para compensar, ajusta aqui o preço para compensar o risco para quando ele se valorizar, ele ser parelho com a renda fixa, tá? É isso que mais ou menos o mercado faz. Então o pessoal sempre fala, pô, você deixou na mão, né, uma grande oportunidade, porque daquele ponto da mínima ali, sei lá, vamos pegar aqui 12 meses depois, ó, indicadores, ROC, pegar as janelas móveis, tá? Joga aqui o Rate of Change, coloca aqui 50 períodos, porque a gente tá no gráfico semanal, e pronto. Então desse pico aqui, né, mais ou menos aqui para frente, né, pegando 12 meses aqui para frente, olha só, você perdeu, você deixou na mão 65% de valorização do Ibovespa em reais. Vamos considerar tudo em reais, ok? Não vamos nem falar do dólar aqui, tá? E isso aqui é um fato, é verdade, é inquestionável, isso é um dado real e tá tudo certo. Esse é um argumento que as pessoas usam quando elas falam assim, poxa, se você compra renda fixa nas maiores taxas, que de novo, né, já caiu um pouquinho, mas ainda estão historicamente altas, tá bom? Ainda está alto. É porque você está, muitas vezes, deixando de pegar grandes valorizações históricas. Só que esse argumento, na minha opinião, ele é muito problemático quando você tem aqui a bolsa nos topos históricos, como estão agora. Note, quando a bolsa estava lá em 2016, no meio da crise, ela tinha caído 50%, cara. Olha aqui, 49%, depende exatamente do ponto que você pega, né? Mas olha só, se pegar bem certinho, né? Ela caiu 50%, entende? Então o ponto não é o quanto que ela caiu, né? O ponto é, naquela época, a bolsa estava em termos nominais, então em termos de preço mesmo, o Ibovespa estava muito descontado, 50% descontado do seu topo histórico. E aí é verdade que quem pegou o seu IPCA mais 8 ganhou ali a rentabilidade da renda fixa, que ela é mais segura, ela tem mais previsibilidade, muitas vezes é o governo, né, que você está comprando, então é muito mais, enfim, tranquilo, né, ele imprime dinheiro para te pagar se precisar, ok, é o mais seguro do Brasil, mas você de fato deixou aqui essa grande alta de 65% em 12 meses, tá? É verdade. Agora, qual que é a minha, não vou dizer que insegurança, tá? Porque quando a gente fala de investimento, a gente tem que buscar formas de não ter tanta insegurança. Então, uma das coisas que eu faço, por exemplo, é investir através do Core Satellite. Eu tenho praticamente sempre algum tipo de exposição em absolutamente todas as classes de ativos. Mas em alguns momentos, esse Core, ele é presente de forma mais forte. No caso, eu estou com um satélite, eu estou overweight, que fala, né? Mais pesado. E em alguns momentos eu estou underweight, né? Ou seja, com um satélite mais negativo, vamos dizer assim, tá? Tô arredondando vários conceitos. Por quê? Porque às vezes, na minha opinião, eu me permito fazer esses pequenos ajustes de ciclo. Não é muito, é um pouquinho, é sutil, não é timing, eu não tô tradando, mas porque eu acho que, enfim, pelas análises e dados históricos, muitas vezes o risco não compensa, tá? E aí vira justamente essa questão assim de gestão de risco, não de achismo. Então, qual que é a minha insegurança atual? É que se a gente está buscando trocar bolsa ou por IPCA mais 8, vamos supor que você só pode escolher um, tá? Na vida real eu sei que você pode escolher os dois, você deveria, se compete com o seu risco, né? Você deveria ter um pouquinho de cada, é saudável diversificar, né? Tudo tem, logicamente, uma razão. Mas se você puder escolher só um, né, pela regra dos gurus da internet, IPCA mais 7 ou mais 8 não se compra, tem que se comprar a bolsa porque ela está descontada. Só que daí as pessoas estão assumindo que a bolsa vai subir de novo, por exemplo, 50% ou 65% em um único ano, nos 12 meses, que foi o resultado que a gente, nem cabe na tela, que a gente viu ali em 2016, que era uma situação similar em termos de taxa, tá? É a situação mais próxima que a gente tem aqui em termos de taxa. E tem um agravante ainda nisso tudo, né? Lá era uma crise muito, muito acentuada. O pessoal tá achando, por exemplo, que a bolsa vai para o quê? 223 mil pontos em um ano? Cara, é possível. Não vou dizer que é impossível, né? Tudo é possível. Né? Falei num outro vídeo, né? Até mesmo o petróleo foi negociado negativo, né? Que é uma coisa quase impossível, tá? Mas me parece otimismo demais, entende? Porque nós estamos hoje num limbo no Brasil que a gente não tem nem a crise acentuada da Dilma em 2016, não vamos botar toda a culpa nela, né? A gente pode botar no partido também, mas vamos lá, brincadeiras à parte. Ou seja, aquele desconto nominal do Ibovespa,
ele chamava muito gringo para vir, a questão cambial era diferente, muita coisa diferente, e agora a gente não tem tanta crise assim nesse exato momento, do tipo, é ruim, mas tá indo, né, querendo ou não, o desemprego tá nas mínimas, o PIB vai crescer, o pessoal fala essas coisas, né? Eu sei que não é suficiente para sustentar, mas querendo ou não, são dados econômicos, tá? Mas a gente tem, por exemplo, a inflação muito alta, a gente tem o dólar que finalmente deu uma respirada de novo, mas não é aquela coisa toda, né? E nós não temos hoje uma expectativa tão consistente e firme de uma grande mudança no Brasil a ponto de fazer a bolsa subir aí 50%, né? De novo, né? No meio aqui da crise do Covid, por exemplo, 2020, que ele também caiu aqui, né, os seus 50%, eram momentos muito mais fáceis, tá aqui entre aspas, né, dele se recuperar e subir mais 50% ou 100%, entende? Quando o mercado cai muito assim, de forma exagerada, de crise mesmo, é mais natural, principalmente falando de ETFs e índices, né, que ele vai se recuperando aos poucos e que é difícil o mercado acabar, né? Existem exceções, mas na média aqui os países se recuperam, ok? Mas quando ele está em topos históricos, você está assumindo que além de romper o topo, que já vai ser uma coisa que nunca antes aconteceu na história do Brasil, né, na história da Bolsa, ele nunca passou aqui, por exemplo, de 138 mil pontos, né? Pegando aqui o dado do Ibov do TradingView ajustado aqui que eles fazem, né? Então seria uma coisa inédita na história. Mas você não está só achando isso. Você acha que ele vai passar do 138 e ir para 223. Cara, é possível, né? São teses de investimento, cada um tem a sua opinião. E não é que eu estou pessimista, mas eu não estou tão otimista assim. Novamente, não quer dizer que eu vou vender tudo, não quer dizer que eu vou comprar tudo. Esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, mas eu quero muito saber a sua opinião. Será que nós estamos agora diante da maior oportunidade da década? Que nem o pessoal sempre fala, né? Faz 15 anos que falam isso. Ou será que realmente é mais uma oportunidade que o Ibov vai ficar de lado, que vai depois desanimar? Ou então, alguma crise novamente vai vir? Não precisa ser nem a crise do Brasil, né? Vamos supor que lá nos Estados Unidos, o S&P, por exemplo, né? Vamos supor que o S&P aqui volte a cair, perca os fundos, né? Vamos só supor, tá? Vamos só supor aqui, tá bom? Pô, ele caiu, se recuperou um pouquinho, ficou de lado, pá, vai que ele cai de novo. Porque tarifa, guerra, apagão de energia mundial, né? Tem de tudo hoje. Então vamos supor que isso acontece. Você acha que o Ibov não vai cair junto alguma coisinha? Nada? Você não acha que nada vai cair junto? Aí são opiniões, né? Mas eu acredito que é um pouco mais difícil disso acontecer. Ah, Anthony, mas e se o S&P for para cima e romper com tudo? O Ibov não vai junto? Vai junto. Mas é esse o meu ponto. Muitas vezes o Ibov ele não tem vida própria. Ele tem correlação com outros ativos ao redor do mundo. Não é só S&P, tá? Tem taxa de juros dos Estados Unidos. Ixi, tem tanta coisa, não dá para entrar no mérito. Mas quando a gente coloca tudo isso no bolo, você tem que se fazer a seguinte pergunta. O que você acha mais provável? Que esse ativo suba 50% ou que ele caia 50% primeiro? O que você acha que vai acontecer primeiro? Aí você vai ter uma opinião, né? É difícil, né? 50% é difícil, né? Eu acho bem difícil. Mas aí se pergunta de novo. O que você acha que vai acontecer primeiro? Ele rompeu o topo histórico e subir 10%? 10% aqui, ó. 10% é pouca coisa, né? Renda variável, ó. 148 mil pontos, né? Quase 150 mil pontos. Ou ele vai cair 10%. Cair 10% é 120 mil. Tava aqui, ó, na semana passada. Então, cara, você tem que se perguntar, beleza? E novamente, né? Não me vejam como um pessimista. Vou reforçar aqui, tá? Nas carteiras recomendadas, sempre existe algum tipo de exposição à renda variável brasileira. Não quer dizer que é muito, não quer dizer que é pouco, e também não quer dizer que é o Ibovespa. Mas pela estratégia Core Satellite, eu sempre assumo algum tipo de exposição, porque eu não tenho previsão aqui do futuro, não tenho bola de cristal que fala, né? Então, de fato, pode ser que ele suba e que ele vá embora, e aí eu vou estar junto e vamos ganhar dinheiro também. Por outro lado, nas outras ocasiões que as taxas lá da renda fixa, né, estavam compatíveis, eram cenários muito diferentes. Tá? Então, eu acredito que são meias verdades você falar, pô, quem abriu mão do IPCA mais 8 porque comprou bolsa, ganhou uma valorização de 65%. Cara, é verdade, mas então você está assumindo que vai subir 65% de novo? É isso que você está me falando? Lembra, né? Daqui até 223 mil pontos, são 65% aqui daquela estatística, tá bom? E claro, se você quiser conhecer um pouco mais das carteiras recomendadas, bastante novidade acontecendo agora em maio, tem um link na descrição com várias explicações. Novamente, quero saber a sua opinião, o que você acha que vai acontecer aí com a Bolsa Brasileira no geral, né? Então a gente olha o Ibovespa porque ele é sim o desempenho médio
das ações brasileiras, um pouquinho da economia também, né? Não é bem isso, mas é um pouquinho disso também. Comenta pra mim que eu vou responder todos os comentários. E se você quiser, eu vou deixar aqui ETFs para você ficar de olho em maio, que vão ser importantes demais para os seus investimentos. Um grande abraço, muito obrigado pela sua inscrição e seu like. Lembre-se que investir certo resulta capital.